Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos. Mais um capítulo do nosso Lições Fraternais, fazendo a leitura do livro Religião dos Espíritos. Hoje nós chegamos no capítulo 72, Essas Outras Crianças. Essa aqui foi uma reunião pública de outubro de 1959, faz menção à questão 383 do Livro dos Espíritos e essas outras crianças. Aqui tem a gente vai percebendo na leitura do texto que não é às vezes o que a gente imagina. A gente vê um título e acha que é uma coisa, ele está falando de uma coisa, mas a reflexão é um pouco mais aprofundada, né? Esse é sempre o nosso propósito, é refletir, é fazer esse pensamento através do livro que estamos lendo, mas veja, traz o livro dos Espíritos, e aí como a gente sempre fala, né, não fica só na questão que a gente está estudando nesse capítulo, leia o capítulo inteiro ali, ou mais algumas questões antes, umas questões depois do livro dos Espíritos, porque o livro aqui não trata de todas as questões, das 1019 questões, né? Ao todo são 1019 questões do livro dos Espíritos. Então procure você ler, para você ver que já ajuda, muitas das vezes, lendo um outro livro de acompanhamento e vai entendendo. Então vamos lá para o capítulo 72, Essas Outras Crianças. Quando abraçares teu filho no conforto doméstico, fita essas outras crianças que jornadeiam sem lar. Dispões de alimento abundante para que teu filho se mantenha em linha de robustez. Essas outras crianças, porém, caminham desnorteadas, aguardando os restos da mesa que lhes atiras com displicência, fim do repasto. Escolhes a roupa nobre e limpa de que teu filho se vestirá, conforme a estação. Todavia, essas outras crianças tremem de frio, recobertas de andrajos. Defendes teu filho contra a intempérie sob o teto acolhedor, sustentando a afeição de jóia no escrínio. Contudo, essas outras crianças cochilam estremunhadas na via pública quando não se distendem no espaço asfixiante do esgoto. Abres ao olhar deslumbrado de teu filho os tesouros da escola, e essas outras crianças suspiram debalde pela luz do alfabeto, acabando, muita vez, encerradas no cubículo das prisões, à face da ignorância que lhes cega a existência. Conduzes teu filho a exame de pediatras distintos, sempre que entremostre leve dor de cabeça. Entretanto, essas outras crianças, minadas por moléstias atrozes, agonizam em leitos de pedra sem que mão amiga as socorra. Ofereces aos sentidos de teu filho a festa permanente das sugestões felizes através da educação incessante. No entanto, essas outras crianças guardam olhos e ouvidos quase sempre sintonizados no lodo abismal das trevas. Afaga, assim, teu filho no trono familiar, mas desce ao pátio da provação, onde essas outras crianças se agitam em sombra ou desespero, e ajuda-as quanto possas. Quem serve no amor de Cristo sabe que a boa palavra e o gesto de carinho, o pedaço de pão e a peça de vestuário, e o frasco do remédio e a xícara de leite operam maravilhas. Proclamas a cada passo que esperas, confiante, o esplendor do futuro, mas enquanto essas outras crianças chorarem desamparadas, clamaremos em vão pelo mundo melhor. Muito bem, capítulo 72, Essas Outras Crianças, questão 383 do Livro dos Espíritos. Qual, para este, a utilidade de passar pelo estado de infância? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Pronto. Concluímos aqui a leitura de um todo. Você percebe pelo texto que o Emmanuel está falando do quê? Da ajuda por tantas crianças que sofrem no mundo, não é verdade? Perfeitamente. E aí ele faz a comparação. O meu filho, o seu filho, nós damos o melhor, nós fazemos o melhor, zelamos pela saúde dele com os médicos, com os melhores remédios, procuramos os melhores médicos em qualquer situação, o melhor ensino, a melhor refeição, a melhor vestimenta, e a gente vai nesse sentido. E quantas crianças de rua existem?
Mas o Emmanuel estava falando algo mais aprofundado, além dessa situação, que a gente pode tirar uma percepção disso também. Lembre-se que há uma questão que nós falamos de interpretação. Então, a interpretação que eu faço aqui junto desse texto é de aprofundarmos um pouquinho. Não ficarmos só na questão, que é de extrema importância, da ajuda mútua, da ajuda ao próximo, no caso, dessas crianças. Mas, aqui, pela questão 383, a gente já começa a se aprofundar. Porque ele perguntou, Allan Kardec perguntou, qual a utilidade de passar pelo estado da infância? Mas aí entra. Quem entra pelo estado da infância, na verdade? É o espírito, não é verdade? Não existe um espírito de 10 anos, de 5 anos. Somos espíritos que já vivenciamos muito tempo. Não dá para dizer que é um espírito criança, de 5 anos. Quem é criança é o corpo. Então, o que acontece? Quem passa pela infância é o espírito. O corpo nasce pequenininho com um propósito fisiológico do nosso estado, do nosso corpo. Não há como comportar já um nascer adulto. Então, lógico, nasce criança e vai se desenvolvendo. Entra pela infância e se desenvolve crescendo e se desenvolvendo. Então, dessa mesma forma, o espírito se encontra nessa criança adormecido. Existem fases, mais ou menos, não é uma regra, mas por volta de 7 e 14 anos, na verdade, aos 14 anos, que vai se concluir a encarnação, a reencarnação se dá por completa aos 14 anos. Por isso, observe que é uma fase de maior dificuldade. Aos 7, aquele espírito começa, por volta dos 7 anos, aquele espírito começa a despertar. Mas despertar como? Vamos falar pelo sentido contrário. Quando desencarnamos, quando ocorre a passagem do estado material para o estado espiritual, quando nós deixamos o corpo e vamos para a pátria espiritual, o espírito se desliga do corpo e ele entra num estado de confusão por tudo que está se passando, e aí vai entrar aquela questão do conhecimento que tem acerca da vida, dos pensamentos que levava, da interpretação, da leitura que fez acerca da vida. E quando passa para o lado de lá, se já é mais desenvolto nesse sentido de entendimento da vida, que ela não cessa, o processo é mais rápido, o procedimento ali dessa confusão se passa brevemente. Isso sem precisar tempo, gente, porque nós estamos falando de espiritualidade. Espiritualidade usa qual tempo? A eternidade. Então, o tempo normalmente é marco só para nós, mas para a espiritualidade não. E segue a vida lá. O espírito, quando reencarna, vem num corpo pequeno, mas ele está de que forma? Ele está ali, adormecido. E é exatamente como fala. Por qual razão, então, nós perguntaríamos, o espírito permanece nessa dormência? E a resposta está lá na questão 383, quando ele diz assim, durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento. Então, como se fala de aprimoramento, de evolução, de progresso, o espírito é quem evolui, ele que precisa se adiantar. Então, pelas vidas pregressas, ele vai trazer lá nos 7 anos, quando começa a se manifestar isso, quando ele começa a despertar, é quando a criança já começa a demonstrar quem ela realmente é. Mas esse período anterior que se passou, qual foi o propósito? Do acolhimento daquela família que o recebeu, de fazer o melhor possível para aquela criança, e fará ao longo do tempo. Mas aos 7 anos já começa, por volta dos 7 anos de novo, 7, 6, 7, 8, 9, 10 anos, começa a demonstrar o que realmente ela é, como ela realmente se comporta, se é mais agressiva, se é mais calma, enfim. Não vou taxar aqui características para não ficar muito com algo elencado e falar, é assim. Não, não é assim. A criança começa a se manifestar. O espírito começa a se manifestar através das suas vontades, dos seus desejos, dos seus interesses. Ele começa a se manifestar por volta dessa idade, 7, 8 anos. Então, aquele homem, e veja só, por que essa questão, veja a inteligência, isso aí a gente vai encontrar também lá no capítulo 8, item 4 do Evangelho, que vai falar o quê? Vai explicar exatamente das crianças que chegam nos braços dos pais, que uma hora foram o que deles? Foram aos algozes e vice-versa.
aquela mulher que deu a vida àquela criança, aquele homem que cuida na figura de pai daquela criança, talvez em vida passada tenha sido aquele que prejudicou, aquele que fez mal. E se nós soubéssemos tudo isso, atrapalharia o desenvolvimento, a evolução, o aprimoramento daquele espírito reencarnante que acabou de chegar. Então, existe ali o quê? A gente interpreta o quê? Essa aceitação daquela... Por isso, nós já falamos aqui, por isso aquela beleza de receber aquela criancinha tenra, toda cheia de ternura, cheia de gracejo, pequenininha, nos braços do pai e da mãe. Então é para ter aquele envolvimento. E ali nasce o quê? Aquele amor incondicional. Que como que a gente diz, nasce um filho, nasce um pai, nasce uma mãe. Porque ali começa então uma nova jornada, onde o amor incondicional vai prevalecer para aqueles pais. E muitas das vezes vem um filho rebelde porque pede isso para a espiritualidade, pais rígidos, porque senão ele desanda na caminhada. Então veja que toda essa história que o Emmanuel nos conta, a gente percebe o quê? Que existe a questão que nós devemos fazer a benemerência, nós devemos fazer as beneficências ao próximo, principalmente às crianças, porque elas precisam crescer, precisam desenvolver, mas muitas das vezes estão ali resgatando o seu passado, passando por aquela dificuldade, passando por aquela prova difícil, passando por alguma situação das quais nós, muitas das vezes, sempre temos aquela compaixão, temos aquele compadecimento em relação àquilo. Mas existe uma razão para aquela criança passar por aquilo, existe um motivo para que ela passar por aquilo. Então, isso é por conta da infância, que a criança chega, o espírito chega naquele corpo de criança para desenvolver, passa adormecido, para não lembrar do seu passado e ter essa aceitação daquela família que o acolhe, fazendo o melhor para aquela criança que acaba de chegar. E claro, não pode deixar de fazer o auxílio ao próximo, como é a lição de Emmanuel. E aí? Qual a sua interpretação sobre essas outras crianças? Eu vou ficando por aqui e a semana que vem a gente se vê. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.